Amazônia também dá palestra aqui para dentro. A gente tem eventos, como por exemplo o Concege, a gente tem mais essa oportunidade. Essa palestra específica, uma palestra que o Amazônia já realizou em alguns eventos, e o Paganos ficou pegando o pé na nossa gente, assim, não, vamos fazer essa palestra do CERP, não precisa fazer essa palestra do CERP. E a gente provocou o Amazônia a fazer essa palestra, uma conferência, que com certeza é uma palestra muito interessante, acho que todo mundo vai gostar. Então, eu queria agradecer também o Amazônia a disponibilidade de aceitar o nosso convite, né, de dar essa palestra, que normalmente é uma palestra mais voltada para ter feito sempre muito em eventos. Né? Bom, gente, obrigado, Amazônia. Bom dia a todas e a todos. Eu consigo aqui fica melhor. Bom, gente, esse papo que nós vamos ter aqui é um papo que, a princípio, a gente vai sair um pouquinho fora da nossa rotina interna, né? A gente conversa bastante sobre isso em vários ambientes. E nós aqui dentro do CERP, a gente tem uma rotina natural, os papéis que a gente assume, e no papel que eu assumo no CERP, eu falo das coisas que nós estamos realizando dentro da nossa organização ou das coisas que a gente acha que precisa realizar. Aqui nós vamos tentar discutir de um ponto de vista um pouco diferente, porque nós vamos navegar aqui nos apoiando um pouco nos filósofos mais conceituados, ou pelo menos alguns que marcaram, mais conceituados, mas alguns que marcaram, e tratar um pouco desse tema que vem sendo de uma maneira que eu considero importante, mas não tão objetiva, no que diz respeito ao modelo de trabalho, de organização de trabalho que nós estamos nos metendo no cerco, que é de fazer uma mudança para o método ágil. Quando a gente discute o método ágil, a gente está discutindo uma ferramenta. E ela é uma ferramenta que ela é importante, só que o tema, o nome da ferramenta, no meu ponto de vista, e esse é o debate que a gente fazia, e é por isso que fui instigado a fazer esse papo com vocês, no meu ponto de vista, essa é a minha crítica, é de que o nome do método é um nome que não favorece o debate real, porque nós não estamos preocupados em ser mais ágeis, nós estamos preocupados em termos uma relação mais positiva com os nossos clientes, e quando eu digo uma relação mais positiva com o cliente, eu não estou dizendo entregar mais rápido, eu estou dizendo entregar mais de acordo com a perspectiva desse cliente. Então, ter qualidade, né? A relação de qualidade, ela não é uma relação absoluta, ela é uma relação relativa entre o esperado e o entregue. Então, eu posso imaginar que tem uma excelente qualidade, mas o cliente não tem essa percepção, porque o que ele esperava é diferente do que eu estou entregando, mesmo que o que eu estou entregando eu possa considerar que foi muito bem feito. E a mesma coisa vale ao contrário, eu posso entregar algo que não está concluído, que não é muito bem feito, mas que para o meu cliente era o que ele precisava naquele momento. Então a percepção de qualidade para ele é uma percepção positiva e não negativa, né? Então o que nós queremos no método ágil é esta relação. E, evidentemente, que nós queremos, para dentro da organização, a gente ter muito mais felicidade, muito mais alegria com o que a gente faz, do que da maneira que a gente vem fazendo. E, para mim, isso é uma das coisas que ficou bastante evidente na pesquisa de qualidade de serviço. Eu acho que, qualidade de vida interna do CERP. Porque quando a gente analisa os dados, e eu sou um pouco arredio a esse tipo de pesquisa de forma assim, mais convencional. Mas acho que a pesquisa foi muito bem feita e ela teve uma participação muito grande de todos os funcionários do CERP, o que deu para fazer uma leitura muito interessante. Uma delas, do meu ponto de vista, uma das avaliações que eu faria, tem uma série de indicadores, uma série de
conceitos que foram colocados na pesquisa, e para mim ficou claro que nós tínhamos ali uma dificuldade de valor daquilo que a gente produz e de como isso é incorporado pela organização. Quer dizer, muitos de nós não percebemos valor naquilo que executamos. E aí isso aparece no modelo de avaliação de desempenho, isso vai aparecer na nossa angústia de que o cliente não tem o mesmo avaliação de qualidade do que aquilo que a gente tem. Então, há um distanciamento de valor. Então, eu acredito que esses temas são os temas que deveriam ser mais tratados de forma mais intensa quando a gente discute a questão do nosso método de trabalho. Então, método ágil, eu acho que é uma organização de trabalho muito interessante, mas o nome é péssimo. Né? O nome é péssimo para a gente realmente nos objetivar naquilo que nos interessa. Nós não estamos tratando de agilidade, pelo menos pelo meu ponto de vista. E essa era a minha crítica que eu fazia toda vez que eu assistia, escutava sobre a questão do método, né? Do método ágil. Eu acho que nós tínhamos que discutir, além disso, que é discutir essa relação nossa com os nossos clientes e a relação nossa com a gente mesmo. Né? Nossa relação interna, se é que a gente considera que aquela pesquisa, e eu considero, foi uma pesquisa de boa qualidade, porque teve uma participação grande, as pessoas se dispuseram a dizer o que estavam pensando. E aí a gente começa a ter que trabalhar com outros valores. Né? A gente começa a trabalhar não mais com o valor de como é que eu desenvolvo o código, qual é a ferramenta, não é nem o aspecto se essa ferramenta é livre ou não é livre, é como a gente se relaciona, como nós nos relacionamos entre nós e como a gente se relaciona com a vida. E aí um pouco é isso que nós vamos conversar aqui, né? Não tem a pretensão de fazer uma palestra sobre o tema, mas a gente conversar um pouco sobre isso. Então nós vamos começar ali com as nossas telinhas, não sei se as telas vão aparecer para nós aqui, para todo mundo que está assistindo. Bom, o que é o nosso roteiro, então, de papo hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de felicidade, né, que é um dos aspectos que eu acho que é importante quando a gente discute qualidade do nosso ambiente. Essa relação, porque quando a gente fala de felicidade, nós temos que colocar alguns pontos de referência. E eu procurei aqui trabalhar com a questão de amor e ética. Porque a ética é a inteligência a serviço da melhoria da qualidade de vida para todos nós. Então, eu acho que é um ponto que traz esses aspectos que são individuais para o coletivo. Né? Valores e ética são elementos aí que traz para o coletivo aquilo que o amor, que a felicidade quer dizer para nós como indivíduos. E é claro que tentar, toda vez que se falar disso, cruzar com as questões das organizações. No caso da nossa organização, e no caso da nossa organização, no momento que nós estamos efetivamente mudando formas de trabalho, que não é uma forma de trabalho só para a área de desenvolvimento, mas que nós queremos que isso se repercuta em todos os ambientes da nossa empresa. Então, seguindo ali, né, essa palestra, como o Dave falou, normalmente eu faço em outros lugares, então eu tenho que situar um pouco para as pessoas essa avaliação. Né? Então, as pessoas me conhecem normalmente como alguém gestor da área de tecnologia. E quando alguém gestor da área de tecnologia vai falar sobre esse outro tema, não sei se eu fico mudando aqui ou tu muda aí para nós. Próximo já? Isso. Parece um negócio meio de doido. Né? Parece um negócio que nós vamos desconjuntar aqui toda a linha racional que a gente tem sobre os papéis das pessoas e especificamente sobre o meu papel. Mas eu quero convidar vocês a terem esta atitude. A gente tem uma atitude um pouco de doido, para que a gente possa pensar e conversar aqui sobre outras coisas que não é o do nosso dia a dia. Eu não vou falar dos números do CERPRO, eu não vou falar dos nossos principais projetos, eu não vou falar sequer especificamente do CERPRO. Eu vou estar falando um pouco do que a gente depende aí de algumas pessoas que escreveram já há muitos anos, outros que escreveram mais perto, para que a gente possa fazer uma reflexão
E o que mais importante, né, não é a gente se basear numa pessoa, num autor, mas que a gente possa usá-los para fazer as nossas reflexões. Né? O Zappa, por exemplo, está chegando agora ali, né, vai achar que eu enlouqueci absolutamente, né, Zappa? Não, o Zappa já acha que eu sou o maluco. Né? Então, eu ganho dele esse direito de poder falar coisas diferentes. Né? Bom, então, vamos lá, gente. Como é que a gente avalia sempre, e eu acho que esse tema é um tema que vale para a nossa forma interna, né? Como é que a gente avalia sempre se a nossa vida é boa ou não é boa? Normalmente, quando alguém pergunta para a gente se a nossa vida é boa ou não é boa, o que a gente apresenta para essas pessoas para falar se a vida é boa ou não é boa? A gente apresenta números. A gente sempre costuma dizer, né, que a gente ou ganha isso, ou ganha aquilo outro, que a gente tem isso, tem aquilo. São sempre coisas que a gente pode quantificar. A gente quantifica a nossa vida para considerar se ela é boa ou não é boa. Sempre quando a gente fala da nossa vida para os outros, a gente quantifica. E é um pouco isso que acontece dentro das organizações, ou é muito isso que acontece dentro das organizações. Nós, quando queremos falar se a nossa vida é boa ou não é boa, a gente pode falar do salário, a gente pode falar das nossas instâncias de poder, em que nível nós estamos, se nós somos mais decisores do que outros, e assim por diante. Nós entregamos mais coisa, né? Mas, evidentemente, que não é isso que define a nossa vida de ser boa ou não ser boa. Na verdade, quando a gente chega em casa, que não tem nada a ver com essa definição, a gente considera se o dia foi bom ou não foi bom pelas relações humanas que nós tivemos, pelas trocas de informação que nós tivemos uns com os outros, pela troca de carinho que nós tivemos uns com os outros, né, pela relação positiva e emocional que nós temos. Então, se no mundo externo a gente tenta avaliar nossa vida como sendo boa ou não por números, nosso sentimento, nossa forma de perceber se a nossa vida é boa ou não é boa, ela não tem nada a ver com número, ela é sentimento, né? Ela está ligada à nossa sensação, ao nosso prazer de ter convivido com outras pessoas, de ter tido um dia que a gente possa considerar que foi um dia como um ser humano positivo. Então, se nós temos essa diferença, se é verdade que para uns, né, para a hora que a gente fala para fora, os números é que valem, mas o nosso sentimento, o que vale, nossa percepção real, o que vale é o quanto nós fomos felizes, né, nós precisamos ter alguma definição de felicidade. Nós precisamos evoluir um pouco nesse debate e definir um pouco felicidade. Para a maioria dos filósofos, felicidade é uma relação de amor. E por isso que eu vou falar um pouco para vocês aqui, né, sobre essas definições. Vou usar um pouco os argumentos desses filósofos para a gente tratar um pouco aqui dessa questão do amor. Como é que se define amor para os diferentes filósofos? Nós vamos ver que isso vai perpassar também, evidentemente, na nossa vida, né? O amor, ele não tem a ver com escolha, ele não tem a ver com decisão pessoal. O amor é uma percepção. E como é que a gente percebe? Nós vamos usar alguns filósofos. Para deixar assim, bastante objetivo para vocês, nós vamos usar um pouco os filósofos do mundo grego, que valem até hoje. Eu vou mostrar um pouco para vocês por que isso. E, evidentemente, que nós vamos chegar aqui a alguns filósofos mais modernos. Algumas vezes as pessoas reclamam, e eu já antecipo aqui, que eu não tenho um tratamento aqui muito com os filósofos no mundo oriental. Então, nós vamos estar tratando muito dentro da filosofia ocidental e tentando aproveitar o que esses filósofos passaram, né, para nós, e trazendo alguns outros aí mais recentes, né? Alguns outros mais próximos de nós. Então, vamos aproveitar o primeiro de todos eles. O primeiro de todos eles nos diz, então, que filosofia de amor, que amor para a filosofia é emoção, é o irracional, é aquilo que nos movimenta fora da nossa razão. Não tem escolha, não é uma decisão de escolha, é algo que nós percebemos, é
contrário à racionalidade. Nós vamos falar de racionalidade depois, como é que a gente transporta isso para o nosso dia a dia, e aí nós vamos estar falando de valores, nós vamos estar falando de moral, nós vamos estar falando de ética. Então, amor é emoção. E como é que os nossos filósofos definem isso? Primeiro eu vou pegar Platão. Platão, há 400 anos antes de Cristo, Platão era um filósofo, evidentemente, do conceito grego. O que quer dizer isso? Então, nós temos dois grandes mundos da filosofia, o mundo grego e o mundo depois cristão. E vou falar de Cristo mesmo sendo ateu. O mundo grego, eles definiam que nós vivíamos num universo cósmico. Então as coisas já tinham as suas definições. O que bastava para a gente era achar o nosso ponto, achar a nossa posição nesse mundo cósmico. O cosmos já existia, era definido, ele tinha todas as relações já eram definidas, eu tinha que me encaixar nesse mundo cósmico. Essa é a macro definição para os gregos. E aí agora eu vou pegar um pouquinho da questão de Platão no amor. Platão falou de tudo, falou inclusive de governo, né, de estruturas de governo. Platão, como ele era adepto a essa tese, ele achava que alguns já nasciam preparados para serem os gestores, porque tinham qualidades de nascimento para isso, e outros não. Então, Platão, ele se contrapunha, inclusive, naquele momento na Grécia, ao próprio debate democrático. E esses dias eu peguei um voo e vi um filme, aquele filme 300, né? Não sei se alguém já viu aquele filme. Ali tem um debate dos espartanos, né? com os gregos, definindo se a democracia era mais importante. Platão era oposição naquele momento. Ele não era um grande orador, portanto ele não conseguia convencer os outros pela sua oratória, mas ele escrevia sobre o tema, e ele escrevia através dos diálogos de Platão, onde um dos personagens que ele usava, alguém que nunca escreveu nada, mas que todos nós conhecemos como filósofo, que é Sócrates. Sócrates nunca chegou a escrever. Sócrates era um contemporâneo de Platão, só que Sócrates veio para o mundo através dos diálogos de Platão. Ele escreve e coloca Sócrates como personagem nesses diálogos. E Platão vai fazer num desses diálogos a definição dele do que é amor. Nesse diálogo, o nome desse diálogo é o banquete. E ele define, então, no banquete, para ele o que é amor. E para Platão, amor é desejo. Amor é desejar alguma coisa. Eu amo na medida que desejo. Platão, na sequência, define o que é desejo. Ele diz que desejo é a falta. Então, eu desejo aquilo que me falta. Se isso é uma definição singela, uma definição até bastante fácil da gente perceber, é claro que ela traz consigo também uma desgraça, porque na medida em que eu alcanço o que eu desejo, se eu não desejo mais, eu não amo mais. Quem tem filhos, né, já viveu essa experiência inúmeras vezes. Quantos presentes de Natal que aquela criança ama apaixonadamente, na medida em que ela ganha aquele presente, o presente deixa de ser amado no próprio Natal. Né? No Natal se concretiza, a realidade se transforma, então, né? O desejo se transforma em realidade, e a realidade transforma aquele amor em algo desinteressante. Eu não amo mais do que desejo. E assim Platão, né, passou a fazer essa sua definição. Diríamos, mas isso parece muito distante de todos nós. Eu quero dizer para vocês que as organizações são basicamente de amores platônicos. Ele definiu esse amor dele como eros. Então também o pessoal hoje deve conhecer bastante. Né? Tem uma cadeia e uma rede de atividade comercial que usa muito o nome do amor de Platão, né? De eros, especialmente a cadeia de motéis, usa muito, né? Eros isso, eros aquilo. Ele definiu isso e nós continuamos usando isso intensamente nos dias de hoje nas nossas organizações. O que é uma meta? Uma meta é algo que eu não tenho.
Então, se eu provoco nas pessoas a necessidade de buscar aquela meta, e quando a meta é atingida, a pessoa perde aquele amor pela meta, e perde inclusive as referências de valor, vocês vão ver que nas nossas pesquisas isso aparece de forma muito clara. Quando eu não percebo o valor do que eu estou fazendo, é porque as nossas relações estão baseadas no amor platônico, no amor de relação daquilo que eu desejo, o que não tenho, mas quando eu tenho, não amo mais. E aí nova meta tem que ser estabelecida, novo amor precisa ser virado referência, porque senão nós perdemos aquela vontade de ser feliz, porque se a felicidade tem a ver com amor, e eu sou movido nesse amor pelo que eu não tenho, a minha felicidade está naquilo que eu não tenho. Quando eu tenho, não desejo mais, não amo mais, não me afasto da possibilidade de ser feliz. E isso vai acabar acontecendo para dentro das nossas organizações também. Na medida em que nós alcançamos, novas metas são estabelecidas, nós não nos damos sequer o direito de comemorar naquilo que nós realizamos, porque nosso amor é platônico, nós amamos de forma erótica. E amar de forma erótica numa organização não significa aquilo que muitos pensaram aqui. Significa a busca de metas que não conseguimos atingir. Não é todo mundo querer comer todo mundo, até porque nas organizações isso é reprimido. Nesse espaço de organização isso é reprimido, isso não é permitido. Então, quando nós nos organizamos a partir do amor platônico, nós estamos sempre no espaço entre alcançar a meta e a frustração depois da meta alcançada. Essa inquietude não é uma inquietude que valeu somente para nós. Essa inquietude, e aqui um pouco eu acabei falando aqui dessa tela, já podemos passar para a tela seguinte. Eu acabei falando dessa inquietude na organização, mas isso já também era algo que um dos discípulos de Platão se incomodava. Mesmo dentro do pensamento grego, mesmo pensando como grego, Aristóteles, que era um discípulo de Platão, era contemporâneo de Platão, talvez uns 15, 20 anos mais jovem do que Platão, chegou à conclusão que isso era uma tendência à frustração, que não era possível que o amor fosse definido exclusivamente pelo desejo, pela falta. E Aristóteles, então, vai definir a felicidade de uma forma muito mais generosa do que Platão. Aristóteles definiu que, já que o mundo é cósmico e eu me relaciono com esse mundo cósmico, eu não tenho essa capacidade, ele, como grego, continuava acreditando que a gente não tem a capacidade de alteração e mudança na forma das relações que existem nesse cosmos. Aonde é que então está a felicidade? Eu tentar me encaixar, eu tentar ser feliz buscando essas metas, buscando Eros? Aristóteles chegou à conclusão que não, que isso é muito pouco, que isso é muito efêmero, e resolveu fazer uma definição um pouco mais generosa. E ele definiu o seu amor como filia. O que é filia para Aristóteles? Filia para Aristóteles é a relação, o amor vai se dar, eu vou ser feliz, eu vou amar o relacionamento com aquilo que eu já tenho. E Aristóteles disse o seguinte, que é na medida que aquilo que eu tenho me alegra. Então, não é mais a busca daquilo que eu não tenho, mas é a alegria que me dá o relacionamento com aquilo que eu tenho. Então, eu busco alguma coisa, conquisto aquilo, e o fato de ter aquilo me alegra. E ele definiu isso como filia. E filia, cá para nós, não tem nada a ver, por exemplo, com happy hour. Porque happy hour seria a gente esperar para ser feliz na sexta-feira, depois das 18 horas, em algum lugar. O que Aristóteles está propondo aqui é que a gente se alegre, por exemplo, numa segunda-feira de manhã, às 10 horas da manhã, com aquilo que nós estamos fazendo agora aqui. Nós não precisamos esperar o final da semana, o fim do trabalho, porque esperar o fim do trabalho seria sempre esperar o fim
da semana, o fim do mês, portanto, o fim da nossa própria vida. Nós estaríamos aguardando que as coisas acabassem. E quando o tempo passa e as coisas acabam, a nossa vida também vai acabando. Portanto, não ser feliz com aquilo que a gente faz para Aristóteles, para a definição de Aristóteles, é um grande equívoco. Nós temos que saber ser felizes com aquilo que a gente faz. Então, isso depois, pelos filósofos já do século XVI, eles vão definir isso como momento eudaimônico. É aquele momento que, ao me relacionar com algo, eu me sinto feliz. Ao ter um relacionamento com algo da vida, eu me sinto feliz. É claro que depois do pensamento cristão vem a possibilidade de nós alterarmos também esses relacionamentos. Mas aqui, ainda antes disso, ainda no pensamento grego, é o quanto, mesmo sem alterar dentro do cosmos, né? O cosmos era impossível de alteração, mesmo sem alterar, eu me sinto bem, eu me sinto feliz. E isso ele chama então de filia. Filia é a possibilidade da gente se alegrar e a gente mudar de potência. A gente, quando se alegra, a gente muda de potência, a gente se sente melhor. Quem de nós, né, já não teve a experiência de se acordar de manhã e não está com energia total? Se acordar de manhã, a energia está média. Alguns dizem que a energia está péssima, né, de ter que levantar da cama. E conforme a gente vai se relacionando, eu, por exemplo, toda vez que eu me mudo, né, quando eu saí daqui de Porto Alegre, fui para Curitiba, Brasília, eu sempre procuro achar um lugar para morar que eu possa, ao ir para o trabalho, me dar alegria. Eu sempre procuro achar um lugar que o caminho seja um caminho que me fortaleça energeticamente, né? E isso tem várias definições, desde da física, da metafísica, mas para mim é uma questão muito, muito simples de filosofia, que é aonde eu vou me relacionando, e isso vai aumentando a minha potência, vai aumentando a minha possibilidade de, nesses relacionamentos, ter cada vez mais energia positiva, ser cada vez mais feliz. Então, a alegria para Platão é esta possibilidade que eu tenho de ir me energizando, ir melhorando. Quando eu me relaciono com alguma coisa e eu vou melhorando. É isso, no meu ponto de vista, um dos principais pontos que nós queremos, ou pelo menos que nós deveríamos querer, quando nós discutimos o método ágil, por exemplo, né? Muito mais do que ser mais rápido, é a gente ter uma forma de trabalho em que nós vamos nos potencializando, que nós nos relacionamos uns com os outros e vamos ganhando potência, vamos ficando cada vez na melhor condição, podemos até trocar aqui, nós vamos ganhando cada vez mais de forma cíclica, nós vamos aumentando a nossa potência e nós vamos ganhando condições de sermos mais positivos, inclusive trocando essa energia com as demais pessoas que convivem com a gente. É aquilo que essa questão eudaimônica é aquilo assim, aquele momento que eu não quero que acabe. Ao contrário do Eros de Platão, a filia, ela foca no momento, ela não foca naquilo que eu não tenho, ela foca no que eu tenho. Então ela foca no momento. Nós queremos cada vez mais que esses momentos sejam momentos positivos para nós, porque quanto pior é esses momentos, nós vamos querer que o dia acabe, né? Nós vamos querer que a semana acabe, que o mês acabe, portanto que a nossa vida acabe. Então, o eudaimonismo que Aristóteles traz é a possibilidade de sermos felizes com a nossa vida real, com a nossa vida verdadeira. Muitos filósofos depois vão discutir isso, o quanto isso leva à estagnação ou o quanto isso leva a uma possibilidade de, ao ter essa energia, modificar as nossas relações para melhor. Mas eu ainda estou aqui, né, nos gregos, então os gregos eles não lidavam com esta questão. O que vocês estão brincando aí? O pessoal em Brasília, no Brasil, quer te ver, está aparecendo no público. Nós gostaríamos de colocar a câmera te filmando. Mas acho que vai ser impossível, que eu estou nas costas da câmera aqui, né? A não ser que vire aquela jossa para cá. É isso que
Botou um cara de gol aqui, agora eu vi. Posso me tirar macaco do nariz aqui que estou aparecendo. Bom, estamos tentando aqui fazer uma mudança do visual. Mas eu acho que é melhor o pessoal ver o público do que a mim. Hã? Na página certa tem uma foto. Isso. O Sadinho está dizendo aqui na página do certo tem uma foto minha. Uma revista aí da foto. Ok? Mas aí o pessoal fica sem os slides? Como é que é? Acho que não. Não? Estragou a palestra. Tem que pegar o gancho de novo e. Ela estava tão bom. Bom, Tava tendo nove cartas. já vamos trocando a tela. Eu estava dizendo para vocês que alguns filósofos vão tratar esse tema de uma forma diferente, vão tratar a questão do momento eudaimônico, né? Aí já com outros conceitos, eles vão tratar de forma diferente. O de cima ali, o primeiro que escreve a Crítica da Razão Pura, se alguém se interessar em ler, esse é o mais chato de todos, talvez o filósofo mais reconhecido no mundo atual, né? Immanuel Kant. O pessoal que é do mundo do direito conhece bem Immanuel Kant. Ele trabalhou inclusive com as teses do direito natural. É claro que vem aí um pouco antes Luke também tratou muito da questão do contrato social, do contrato social que estabelece o direito, universaliza o direito natural. Mas eles também trataram dessas questões ligadas aí à emoção, ao amor, no mundo, aí já no mundo mais avançado do que os filósofos gregos. E ele tratava de algumas questões muito, muito interessantes, porque o Kant, ele é originalmente uma pessoa de origem cristã, né? E portanto ele procurou também criar algumas relações que permitissem essa avaliação descolada do mundo da religião. Porque, para eles, aqui não vai deles nenhuma crítica à religião em si. Eles todos esses aqui foram excomungados pela Igreja Católica. Mas não ia deles nenhuma crítica à religião em si. É que eles procuram separar o mundo do dia de hoje, o mundo presente, o mundo da vida. Inclusive, aqui o Nietzsche ele escreveu que existe o tempo da vida e o tempo do espírito. E as coisas acontecem no tempo da vida. Então eles procuraram separar o tempo da vida do tempo do espírito, né? E com isso eles tiveram uma grande resistência. Os livros deles foram, aí nós estamos falando de 1600, 1700, aonde também a própria Inquisição da Igreja Católica procura abafar, né, uma série de pensamentos. Nietzsche chegou a escrever um dos seus livros é o Crepúsculo dos Ídolos. E o Crepúsculo dos Ídolos ele diz, né, escreve assim que Deus morreu. Na verdade o que ele queria dizer, olha gente, é que é muito injusto para nós fazer uma análise da vida se nós concebermos, entendermos que a vida presente tem uma compensação na vida pós-morte. Que a vida presente, eu posso ter 70 anos de uma vida maravilhosa, terei a vida eterna nas chamas do inferno. Se eu tiver 70 anos, estou imaginando 70 anos como um tempo médio de vida, se eu tiver 70 anos de uma vida de penúria, terei a glória eterna no céu. Então o que ele dizia é que, olha, gente, se a gente tratar disso é muito difícil,
Porque então vale a pena ter uma vida de merda para depois ter uma vida eterna muito boa, né? Então vamos esquecer isso. Por isso que ele definiu o crepúsculo dos ídolos, né? Os ídolos sucumbiram. Os ídolos são referências sempre para algo que eu não tenho e que eu não poderei ter. Então vamos eliminá-los. Portanto, se as religiões é uma forma de simplificação da vida, e isso já está dentro das questões de valores, né? O Nietzsche ele defendeu muito a questão da moral e dos valores, né? E ele não chega a arranhar muito na ética, mas ele fala muito de valor. Pessoal, nós temos que ter valores na nossa vida que qualifiquem a nossa vida hoje. Eu fiz esses tempos num debate que nós estávamos com as receitas tributárias, as administrações tributárias do mundo inteiro. Eu fiz, e o pessoal de um fornecedor falava de Big Data, Big Data, Big Data, e eu procurei fazer uma análise nietzschiana do Big Data, né? Eu acho que quase ninguém entendeu porra nenhuma, mas o que eu queria dizer é o seguinte: não adianta eu ter um conjunto muito grande de informações se eu não consigo trazer essas informações para uma decisão no tempo presente. A informação do passado só serve para saudade, nostalgia, dizia Nietzsche. Para nós, na língua portuguesa, a gente pode usar saudade, né? Ou medo, né? Ou receio. Receio está mais no tempo futuro. Mas, ou medo. Eu tenho medo que aquilo possa acontecer de novo. Então, eu uso isso como esperança e medo. Vocês, nas campanhas políticas, ouvem muito sobre isso, que é natural, porque quando esses filósofos aqui, nenhum deles era idealista. Todos eles procuravam trazer a gente para um debate do real. Portanto, é um pedaço de ver o mundo, né? É claro que os idealistas são fundamentais, mas aqui é uma forma, um pedaço de ver o mundo. Nenhum deles tem a razão absoluta sobre tudo. Nenhum deles, nem os idealistas. Então, isso aqui é só um pedaço de ver o mundo. Quando Nietzsche queria colocar isso, ele queria dizer: vamos tratar a felicidade naquilo que nos é plausível hoje. Então, a felicidade se constrói hoje. Spinoza, que faz realmente a grande definição dessa coisa do momento eudaimônico. Spinoza já viveu num período em que ele compartilhou muito com Descartes, né, com René Descartes, e deram origem a um outro filósofo que eu vou falar também um pouco depois, que é Rousseau, que vai aí sim procurar colocar isso de uma forma mais a vivenciar, uma forma mais a aproveitar as nossas relações de vida. Rousseau, ele era um filósofo que pretendia apoiar a Revolução Francesa, portanto ele tinha que escrever um jeito que as pessoas lessem, né? Kant já é muito difícil de ler assim, sem tomar nada, né? Já é mais complicado, mas os demais são um pouco mais fáceis. Mas Rousseau vai ser realmente aquele que se comunica com o seu público, porque ele apoiou a Revolução Francesa, né? Eu brincava aqui que das definições que esse tempo eu fiz um papo, né, no nosso CTG aqui sobre a história do Rio Grande do Sul em 1700. Eu procurei colocar alguma coisa de filosofia para a gente entender como é que a gente chega naquele Tratado da Bandeira, né, do Rio Grande do Sul, que é uma forma um pouco de ver as definições russonianas ali do século XVIII. Mas, bom, esses filósofos, né, eles procuraram, então, já mais de forma moderna, a discutir a questão de Aristóteles, né, para o nosso mundo de hoje. Então, assim falou Zaratustra, era um caminhante, e ele faz todos os diálogos. Então Nietzsche se apresenta para nós através dos diálogos de Zaratustra, né? Já Kant já é um pouco mais pesado, ele faz a crítica da razão pura e faz uma série de enunciados, todos eles focados nessa lógica de que nós temos uma forma de decompor o mundo existente e, a partir disso, evoluir o nosso pensamento, né? Mas vamos seguir adiante. Se esses dois pensadores, esses dois filósofos, eles falavam de forma diferente, a pergunta seria: bom, então qual dos dois tem razão? Com qual dos dois eu fico? Eu fico com o amor de Eros, de Platão, ou fico com filia de Aristóteles? E a resposta natural é: a gente ficamos com os dois.
né? Nós temos que saber desejar aquilo que não temos. Ninguém é feliz na derrota, mas nós temos que saber nos alegrar com aquilo que conquistamos. Nós temos que ter um espaço de felicidade com aquilo que conquistamos. Nós não podemos, a cada objetivo atingido, jogar isso fora e tentar de novo e de novo, porque nossos momentos de felicidade serão muito poucos. A ideia da gente poder comemorar as coisas que a gente faz, a ideia da gente poder ser feliz com o que a gente conquistou, é uma ideia que está muito mais colocada na filia do que em Eros. Então, nós temos que ter modelos de convivência, venham ser na nossa vida pessoal, venha ser na nossa vida corporativa, em que a gente consiga se alegrar com aquilo que conquistou. No nosso relacionamento pessoal, imagina se a gente sempre que conquistasse alguém, esse alguém deixasse de ser nosso amor e nós passássemos a perseguir novas conquistas. Eu sei que algumas pessoas fazem isso, mas não é isso, não é um elemento importante de felicidade. Um elemento de felicidade é a gente saber comemorar também com aquilo que nós já conquistamos, comemorar com aquilo que foi importante, não termos sempre essa angústia em buscar coisas novas, coisas que a gente não tem, né? Ser feliz com o que tem é muito importante. Então, fica-se com as duas coisas. Mas aí eu peguei essa transparência, incluí essa transparência, porque o pessoal tem usado essa transparência nos debates, por exemplo, da questão do método ágil, né? Que é a tese do sair da área de conforto. E aí vai a minha crítica. Por quê? Por que nós temos sempre que sair da área de conforto? Por que nós não podemos nunca ser felizes com aquilo que a gente construiu? Se nós chegamos a algum ponto que nos dá felicidade, por que nós temos obrigados a pensar sempre em sair daquilo que nós conquistamos? Então, aqui eu, na verdade, faço um contraponto, né? Mais uma vez o exemplo do happy hour, né? Por que eu não posso ser feliz com o que eu já estou fazendo? Por que eu não posso articular com aquilo que eu já estou fazendo, né? E articular de forma positiva, me energizar com aquilo que eu já estou fazendo. Então, eu acho que isso é um debate, é uma discussão que eu gostaria de ver dentro quando nós estamos discutindo o nosso método ágil. Bom, se uma mudança de Sócrates para Aristóteles já é uma mudança que requer um certo espírito elevado, quer dizer, quando nós saímos de ser felizes com o que a gente não tem para ser feliz com o que a gente tem, já é uma questão elevada, surge aí um outro filósofo, 400 anos depois desses dois, né? E no meu ponto de vista um filósofo, cada um interpreta da maneira que achar interessante, né? Mas no meu ponto de vista um filósofo, eu também me coloco dentro do grupo de pessoas que se definem como um cristão ateu, né? Cristo era um filósofo e, bom, para alguns líder religioso, não tem nenhuma contradição quanto uma coisa ou outra, mas eu quero pegar a parte do filósofo de Cristo. Cristo introduziu nesse debate da filosofia um elemento que nenhum dos outros dois tinha introduzido. Porque se para Platão nós amávamos o que desejávamos e nós desejávamos o que não tínhamos, e para Aristóteles nós amávamos na medida em que aquilo que eu tenho me alegra, portanto era na relação minha com aquilo que eu tenho, os dois não trabalhavam com o elemento do outro, os dois trabalhavam com o elemento do ser que deseja, do ser que tem, e nunca do outro. Cristo traz aí um novo conceito, que dentro da igreja vamos chamar de ágape, né? E na filosofia também, que é: eu me alegro quando eu faço alguma coisa que alegra o outro. Eu introduzo um elemento muito mais alto de relacionamento do que Platão e Aristóteles podiam ter trazido antes, né? Então eu vou me alegrar na medida em que eu permito a alegria dos outros.
é claro que aí nós estamos tratando de um elemento muito mais elevado. E isso parece que dentro das organizações é quase que inexistente, né? Dentro das organizações nós nos alegramos com aquilo que nós alcançamos ou com aquilo que nós temos numa medida muito menor, porque as organizações querem que a gente sempre saia da área de conforto. Então, se alegrar com o que se tem é muito difícil, mas às vezes é possível, só que nós individualmente. Mas uma organização a gente vive de forma coletiva, a gente vive se relacionando com os nossos colegas, a gente vive se relacionando com os nossos clientes, e por isso que eu acho que no debate, inclusive, do método, quando a gente fala da relação com o cliente, não é agilidade, e sim a satisfação dele nesse relacionamento que ele tem com a gente. E qual é o relacionamento que ele tem com a gente? Um produto que atenda às suas necessidades. Então, quando nós estamos fazendo algo que alegra o nosso cliente e nós nos alegramos com isso, nós estamos tendo uma relação muito mais elevada, uma relação que poderia estar aí dentro das definições de Cristo, das definições chamada aí de ágape, né? Bom, então como é que a gente, baseado nesses três filósofos, como é que a gente pode definir se a nossa vida é boa ou não? Já que não é números, já que é emoção, já que é amor, já que é felicidade, como é que a gente pode definir baseado nesses três filósofos, sendo que cada um deles define coisas completamente diferentes? E eu ousaria dizer para vocês que nós temos que lidar com as três. Nós temos que saber lidar com as três questões. Desejar o que nos faz falta é importante, né? Definição de Platão, Eros. Eu não posso imaginar que eu vou ser feliz na frustração, que eu vou ser feliz na acomodação. Então tenho que saber desejar o que eu não tenho. Eu tenho que permitir me alegrar com o que eu tenho. Quando eu alcanço, eu não posso transformar a vitória numa derrota. Eu tenho que saber comemorar, eu tenho que poder me alegrar com aquilo que eu já conquistei, e eu tenho que perceber que depois de uma conquista que se transforma em alegradora, você pode ter com quem comemorar, você pode ter com quem compartilhar. A alegria compartilhada, ela é duradoura. A alegria isolada, ela é uma alegria muito curta, efêmera. Então a alegria compartilhada é a grande questão que nós temos que construir. Então ficaríamos com os três, né? Ficaríamos evidentemente com os três. Mas, gente, isso claro que é uma definição de amor, né? Isso é uma definição das nossas relações de sentimento. O amor não dá conta de tudo. Nós normalmente não amamos todo mundo. Pelo contrário, né? Muita gente chata, nos incomoda, nos enche o saco, né? Nós amamos poucas pessoas no nosso ciclo de vida. Então o amor não dá conta de tudo. Como é então que se pensa a convivência numa sociedade? A gente chama isso de ética. Ética nada mais é do que uma construção, vamos passando aqui, é a busca da convivência sem amor, como se amássemos. Então nós vamos usar os mesmos procedimentos e relação como se a gente amasse sem amar. Isso é ética. Nós vamos nos preocupar em termos as nossas relações de forma positiva, construir de forma positiva, fazendo de conta que a gente ama as demais pessoas que estão no nosso entorno. E isso vai nos dar o resultado de alegria para nós mesmos. Vamos lá. Exemplos sobre isso, né? Uma relação, por exemplo, de fidelidade é uma relação ética. Porque quem ama não precisa pensar em ser fiel. Quem ama, ama e não se interessa por outras pessoas. Agora, se a gente tem que pensar, se a gente tem que raciocinar sobre isso, nós estamos usando ética. Nós achamos que é ético, nós temos um tipo de comportamento, e isso varia ao longo do tempo. Coisas que são éticas na Idade Média provavelmente não são mais éticas hoje. Quem pensou em ética na Idade Média não pensou em internet.
E essas relações agora precisam ser pensadas. Ética é a forma da inteligência compartilhada e coletiva a favor da boa vida, a favor da vida feliz. Se nós estivéssemos aqui há 15 anos atrás, talvez algumas pessoas ainda pensassem em fumar nesse local. Nós não estamos preocupados evidentemente com todas as outras pessoas, a gente não ama todo mundo, mas nós entendemos que para a melhor vida coletiva nós não vamos fumar em ambientes fechados. E isso é uma construção ética. Quando a gente não consegue construir de forma ética, nós temos a lei que nos impõe. Mas aquilo que nós introjetamos é a ética. E aquilo que nós introjetamos de forma coletiva. Esta é a diferença também de moral. Moral é aquilo que nós introjetamos de forma individual. Kant dizia o seguinte: se eu não posso contar para as pessoas o que eu estou fazendo, não faça. Isso é moral. Eu tenho feito sempre muitas críticas, às vezes é difícil nesses debates que a gente tem feito totalmente fora da tecnologia, mas, por exemplo, o sistema de supervisão de câmeras nas cidades. Isso é porque nós não temos evolução moral e nem ética, e aí somos obrigados a botar vigilância. Eu não colocaria uma criança numa escola em que o marketing da escola é ter câmeras, porque eu estou afastando essa criança de uma construção moral. Ela não vai fazer porque está sendo vigiada. O importante da moral é a gente não fazer porque não deve ser feito, e não porque eu estou sendo vigiado. Essa é a diferença entre moral e lei, ou moral e estar impingido por algo que não está introjetado em mim para tomar alguma ação, para ter algum procedimento. Moral é quando esse procedimento é natural. Ética é quando é compartilhado. Quando nós, então, mesmo com uma base moral não profunda, nós combinamos coisas para a nossa vida. Nós combinamos como nós vamos atuar na nossa vida, independente da legislação. Quando nada disso dá certo, é legislação. Por isso, esses pensadores que eu citei antes, eles foram excomungados pela Igreja Católica, porque ao pensar eles queriam discutir moral e queriam discutir ética. Um pensamento religioso é um pensamento simplificador da vida, da mesma forma que a legislação. Toda vez que a gente busca uma simplificação, a gente elimina possibilidades inúmeras da nossa vida. Nós dizemos: eu não posso fazer esse mundo de coisas. Por quê? Porque tem alguém que pensou por mim antes e que resolveu que eu não posso fazer, que eu não posso. E aí essa era a crítica às religiões: eu não posso sequer pensar sobre isso. Mas quando a gente pensa e a gente define por nós mesmos, isso são valores, é uma questão moral. Quando a gente pensa e define de forma coletiva, isso é um valor ético. Então, e muitas vezes as simplificações são importantes para a nossa vida. Muitas vezes nós não queremos pensar nesse universo de coisas, ok, mas é importante que a gente saiba aonde é que nós estamos pisando. Não era nenhum objetivo desses pensadores fazer crítica a uma religião específica, e sim permitir que nós fizéssemos críticas à forma da nossa vida, à forma que nós vivemos. Então, quando nada daquilo funciona, o amor não é suficiente para isso, nós temos que estabelecer combinações, nós temos que ver como é que nós vamos conviver, e essa convivência ela é positiva na medida em que nós, a partir dos valores que são valores de alegria para o indivíduo, valores de alegria para a coletividade, que estão ligadas às definições de amor, elas podem ser compartilhadas mesmo com quem a gente não ama, mesmo com quem a gente sequer tem a intenção de amar. Então, eu acho que são elementos importantes. Então, ética é essa construção coletiva, a proposta sempre é que vamos pensar juntos, encontrar juntos a melhor forma de conviver. E isso, mais uma vez, nós chamamos de ética. O aperfeiçoamento da convivência proporcionado pela inteligência compartilhada.
nós compartilhamos a nossa inteligência e compartilhamos crenças, compartilhamos valores. A gente acredita em valores que vão qualificar a nossa vida. Né? E tudo isso é ética. Então, nada mais é, né, do que a inteligência a serviço da vida, a serviço da qualificação da vida. E valores o que é? Bom, valores é como é que a gente consegue avaliar essas questões da ética e da moral. Como é que a gente consegue dar um peso para isso? Só que é claro que aí